Assista agora Momento Saúde. Apoio Cultural. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. Olá você, seja bem-vinda a mais um Momento Saúde. Na semana passada, a gente conversou a respeito do celular. Eu conversei com a psicóloga Tatiane e a gente fez aquele bate-papo sobre o celular. E essa semana nós vamos falar sobre as redes sociais, o impacto que pode causar a nós, a você, a criança, adolescentes, aos jovens, do uso indevido das redes sociais na vida de cada um de nós. E ao meu lado aqui está a psicóloga Tatiane. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por você estar abordando, esclarecendo esse assunto tão atual, tão importante para nós. E espero que vocês estejam gostando, porque é um assunto muito delicado e muito importante também, que pode causar também futuramente problemas emocionais, problemas mentais e até físicos também. Muito obrigado mesmo, Tatiane, e seja bem-vindo novamente. E hoje nós vamos falar sobre as redes sociais. Tudo bem com você? Ei, Renato, tudo bem? Obrigada por estar aqui novamente, né? Falando aí de mais um tema que está trazendo muitas angústias, né, para muitas pessoas, muitas vezes por não saberem lidar, que é o uso excessivo das redes sociais. E as portas estarão sempre abertas para você, e em breve também vai ter surpresa, vai ter novidade aqui no Momento Saúde, de um quadro novo. Em breve nós vamos informar, não é verdade? Sim, novidades por aí, né, Renato? Sim. Então vamos lá. A gente falou na semana passada a respeito da importância do celular, de como usar o celular da maneira mais assim, mais regrada, com pouco tempo, e para a gente reforçando também que a vida real também é muito importante e não dá prioridade ao celular. E hoje nós vamos falar das redes sociais. No caso, as redes sociais que é uma fonte também de vícios, né? As redes sociais, as pessoas às vezes levam até a sério, às vezes ganham dinheiro usando as redes sociais, seja YouTube, seja Instagram, Facebook, vídeos. Pode ser um meio também de estar divulgando a pessoa, um artista, um comediante, e tem muitas coisas que pode fazer através das redes sociais, né? E aqueles que ficam assistindo. Então, tem gente que usa para trabalho, para divulgação de empresas, mas tudo demais é sobra, né? É importante a gente lembrar que as redes sociais são vitrines, que a vida real é bem diferente. O que tem impactado as pessoas é quando elas trazem para a realidade o mundo virtual de uma forma equivocada, né? Muitas vezes as pessoas caem nas comparações e esquecem que as redes sociais estão ali para facilitar, para mostrar,
para entreter, né? Mas não necessariamente para dar uma receita, um modo de vida e um 100% de verdade naquilo. Muitas vezes uma postagem é encarada como se tudo se resumisse naquela postagem, né? E as pessoas começam a comparação que fazem entre uma coisa e outra, entre a vida que leva e a vida do outro, sendo que, na verdade, que aquilo é um post, é uma vitrine. E nas vitrines ninguém coloca aquilo que é feio, aquilo que é triste, aquilo que não é legal. A vitrine sempre vai expor as partes mais belas das coisas. As pessoas têm esquecido disso, Renato. Sim. E como a gente falou na semana passada, a mudança de comportamento com essas tecnologias e na rede social, na facilidade também do celular, não é diferente. Pessoas que estão usando o celular para fazer gravações, para coisas, né? E eu estou percebendo que o comportamento está mudando e que as pessoas, às vezes, em determinadas situações, perdem até a noção. Às vezes está presenciando uma tragédia de alguém, uma coisa, e ao invés de ajudar, um exemplo, né? Tá filmando, tá deixando a pessoa de lado e filmando. Eu ouvi um vídeo uma vez que a pessoa estava se afogando e até profissional. Eu não conheço, porque é uma rede, um vídeo que viralizou, que ao invés de salvar a pessoa, a senhora que estava se afogando na enchente, ele simplesmente filmando. Não sei se ele procurou ajuda, né? Mas no vídeo deu para mostrar que alguma coisa dava para ele fazer. Mas eu acho que isso aí está fazendo as pessoas perder a noção um pouco, levando muito a sério as redes sociais, né? E isso, a tendência é só piorar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque isso é um comportamento que veio através da tecnologia e parece que é para ganhar like ou para ganhar não sei o quê. As pessoas estão preocupando muito nisso na vida, na imagem virtual. Ganhar visualização, essas coisas. Isso é preocupante também, né, Tatiana? Muito, porque aquilo que é importante está ficando de lado e o que não está virando prioridade. Está faltando as pessoas conscientizarem, Renato, a importância da gente estar atento para aquilo que é importante no aqui e no agora. O que é uma prioridade agora? Quando você cita esse exemplo aí, o que seria mais importante, né? Filmar para ganhar likes, para divulgar, ou salvar a pessoa que está precisando de ajuda. Acho que um exemplo até, assim, bem intenso mesmo, esse que você trouxe, porque que traz uma reflexão, né? Como assim? Tem outros exemplos, assim, mais... Você filmar... Até graves, mas é o que veio. Você filmar algo, assim, em vez de ajudar a pessoa, né? Que ponto que o ser humano está chegando, né? E essa questão esse foco nas curtidas e likes e na interação, né? E em comentários, não sei, tudo isso que a rede social traz, é importante pensar que lugar que isso está ocupando nas nossas vidas, né? Será que, de fato, é mais importante você ter uma rede social lotada? E no seu dia a dia, você tem isso tudo ali, né? Nos seus momentos difíceis, nos momentos que você precisa de ajuda, tem todas aquelas pessoas ali, sabe? Acho que é importante as pessoas saírem um pouco dessa ilusão do que a rede social representa. Eu lembro que na época acho que do Facebook, antes do Instagram, né? Tinha aquela questão do não sei quantos amigos, não sei, né? Não sei, sim, 500, 1000, não sei quantos amigos e tal. E aí a gente vê depois a pessoa sozinha, isolada, sofrendo, e escutar da pessoa que é porque eu não tenho ninguém, tá? Mas é contraditório isso, né? Acho que é importante a gente discernir esse uso de redes sociais, entender que ela é importante, ela ajuda na divulgação de empresas, de prestações de serviços, informação, sim, né? Até essa questão mesmo para quem usa a rede social para o uso pessoal mesmo, de compartilhar momentos com outras pessoas e divulgar a sua vida ali para aquelas pessoas que você quer compartilhar. Mas eu acho importante entender que a vida é muito além do que está ali, né? A vida vai muito além de uma postagem, de um vídeo, de uma foto, de uma legenda.
E quando as pessoas caem nessa comparação, que muitas vezes acontece, né? Um post, uma foto, ela vira como se a vida daquela pessoa ou a situação que apresentou ali fosse a realidade, né? Fosse 100% real e entra naquela comparação e a realidade do outro não diz da nossa realidade. E se a gente pensar na nossa realidade, a gente posta fotos chorando, passando mal, com conflito dentro de casa, com problema no trabalho, com Eu estresse. acho que as pessoas estão expondo demais a sua vida pessoal, o seu sentimento, né? E a questão é eu não saber lidar com isso depois. Porque quando a pessoa se expõe e ela dá conta de lidar com as consequências disso, ok. Mas uma grande maioria não dá conta. Isso pode trazer até problemas emocionais, psicológicos. E aí a vida em si, o sentido vai ficando fragmentado, né, da vida real, porque a vida virtual talvez não vai da forma que a pessoa gostaria que ela fosse, né? No sentido de, você vê que as pessoas já fazem uma postagem com a expectativa de quem vai ver, de quem vai curtir, de quem vai comentar. Tem uma expectativa naquelas postagens e não necessariamente vai ser daquela forma. E talvez a qualidade está saindo de cena, né? Não é a quantidade está sendo valorizada, mas e a qualidade? Artistas famosos, né? Esse trem de seguir. Assim, cada um tem uma maneira de usar a rede social, né? Assim, eu, por exemplo, isso é de mim, isso é de cada pessoa. Eu não sou de seguir uma pessoa famosa que eu não conheço. Eu sigo gente assim, que eu conheço, que eu já tive o prazer de conhecer, gente da família, parentes. Isso é de mim. Agora eu vou seguir uma pessoa que nem conheço entendeu? E isso, cada um tem uma forma, né? E quando começou o YouTube, tem aquele, eu acho que é YouTube mesmo, né? Tem, na época tava tal de blogueiros, não é isso? Fala? Que registrava tudo o que ela fazia e postava e ganhava visualização, ganhava joinha, like, isso, na época, tem muito ainda, né? Que, querendo ou não, a rede social, ela divulga a pessoa. Só que, às vezes, a pessoa extrapola ou, exageradamente, ela vai priorizando aquilo na vida dela do que a própria vida, a vida real dela, né? Eu vejo que as coisas têm que ter sentido. Para a gente preservar a nossa saúde mental, todos os movimentos que a gente faz têm que ter um sentido nele. Com as redes sociais não são diferentes. Então, Renato, tá faltando às vezes a pessoa entender qual que é o sentido daquela postagem ou de ter aquela vida ali no virtual. Para muitos é uma distração, tem pessoas que lidam muito bem com isso. Sim. É tranquilo, é confortável, não traz sofrimento, não traz angústia, não traz preocupação. Muito pelo contrário, talvez pela pessoa ser tão espontânea, ela consegue aí, né, atrair um público muito grande e consegue dar conta daquilo, né? A preocupação é quando a pessoa não tem esse perfil, para ela não faz esse sentido e para ela é um sofrimento manter aquilo. Tem um estresse para fazer aquilo, né? Tem um sofrimento para manter aquilo funcionando. Então, isso aí vai ser prejudicial. É importante a gente entender como que a gente funciona de uma forma geral na vida e como que a gente funciona em relação às redes sociais. Qual o sentido que isso tem pra gente? Não é problema para quem lida de forma espontânea e consegue, de fato, ser ele mesmo, independente do que vai vir de comentário, com curtidas, sem curtidas. É o jeito da pessoa e aquilo ali é apenas uma informação. O problema é quando a pessoa faz disso um foco, sendo que talvez não tenha um sentido para ela, e ela tenta insistir naquilo e começa a absorver tudo isso, né? A opinião do outro, o foco do outro, o dizer, o pensar, a forma que o outro reage, né? E, na verdade, isso a gente não tem controle. Então, a pessoa ela tem que estar muito alinhada com a própria essência dela para conseguir manter isso sem se importar com essas questões que vão vir a partir disso, que muitas das vezes as pessoas não estão dando conta. Elas fazem um movimento e depois elas sofrem com o resultado daquele movimento. Sim. Então, é importante pensar como que você tem utilizado as suas redes sociais, se realmente tem um sentido, qual a motivação das suas postagens, né? Você gosta, independente de curtidas, independente de comentários, independente de interação? Ou é uma coisa que, de fato, você está fazendo, que o outro está fazendo, que todo mundo está fazendo? Acho que tem que ter um discernimento aí, para que não venha a ser prejudicial. Sim, e isso, assim, eu falei o exemplo, né, desse vídeo que eu vi, mas
a pessoa está filmando pessoas, né? A vida das pessoas, aquele momento ali das pessoas e postando e divulgando, né? E sem a permissão, às vezes nem conhece a pessoa, viu um ato ali esquisito, um ato assim que é atípico, vai sem. Então, assim, isso, na verdade, entre aspas, né, o pessoal está perdendo a noção e às vezes um mal entendido ou alguma coisa assim, né, é muito complicado. Há casos, né, de a pessoa estar filmando um casal tal e depois aparece lá. Porque assim, tudo igual né, a produção, tudo que a gente filma, as pessoas que a gente filma, até pessoas que vão ser entrevistadas ou que vão passar ali, a gente pede permissão no uso da imagem da pessoa, é tudo trabalhado, né? Então, assim, a gente pede permissão, vai num estabelecimento fazer uma gravação de um determinado assunto, a gente tem que pedir permissão aos responsáveis do estabelecimento. Igual aqui, por exemplo, a gente está no pronto atendimento, Santo Antônio aqui em Teixeiras. Eu tenho permissão, que eu peço permissão para o diretor da unidade aqui, então é tudo conversado, né? Então, assim, e as redes sociais, às vezes, não está tendo esse controle. A pessoa simplesmente vai lá, vê uma pessoa lá caindo ou brigando com alguém, uma mulher brigando com alguém, um homem, um fato assim, e eles simplesmente estão filmando e postando nas redes sociais. Tá faltando empatia, né? Se colocar no lugar do outro, e se fosse comigo, né? Agora tem um outro lado disso, né? Essas coisas viralizam muito porque muitas pessoas gostam também. Sim. Tem uma plateia esperando ali para aplaudir. E aí a gente segue essa pessoa que fica filmando essas coisas. E aí a gente pensar, né, nessa questão quando você falou assim, eu não sigo uma pessoa que eu não conheço. Acho que não necessariamente a gente vai seguir só quem a gente conhece, como você disse, cada um funciona de um jeito, mas tem que ter sentido. Né? Eu sigo por quê? Porque todo mundo está seguindo, eu sigo porque eu gosto, eu sigo porque tem um sentido, né? Eu acho que é interessante o porquê que eu estou aderindo a qualquer coisa, qual o aprendizado que está trazendo para mim, ou se é uma diversão, se é uma parte de distração. Agora, quando você traz essa questão das notícias mais assim, né, desagradáveis, de coisas que não são tão legais assim, a gente pensar, né, o porquê que isso me atrai tanto, né, por que esse tipo de vídeo me agrada, por que esse tipo de notícia me agrada, tá dizendo alguma coisa do funcionamento da pessoa, né? Sim. Não, assim, eu falo assim, que isso, né, é de mim, mas por exemplo, tem pessoas também que eu gosto muito e que eu tenho elas, só que eu sou muito, eu mexo pouco com rede social, com Instagram, Facebook, eu nem sei mexer direito, fala a verdade, mas assim, então tem pessoas que eu gosto, tem pessoas parentes que eu não sigo e elas me seguem. Então, assim, aí tem pessoas também que por que você não está me seguindo, não sei o que, isso, e até motivo, né, da pessoa ficar chateada, mas não é isso, não é porque eu uso pouco. Às vezes a pessoa eu quer que eu sigo ela tal, e às vezes é conta privada, um trem assim, aí, então assim, eu não, na verdade, eu sou pouco de mexer com isso. O que eu mexo mais mesmo é o WhatsApp por necessidade mesmo, né? E conheço pessoas também que antigamente agora dá para tirar. Tipo assim, você manda uma mensagem, aí aparece 2 vezes em azul, quer dizer que a pessoa leu, não é? Não tem um trem assim? Sim, se ela não tiver o uso da privacidade de leitura, né? Sim, aí é coisa de configuração, né? Aí eu tinha, o meu, como é celular novo tal, e eu tenho isso ainda, aí eu vejo, mas eu não ligo, às vezes a pessoa não respondeu e tá 2 azulzinhos lá, mas eu conheço gente que liga pra gente e pergunta por que você não respondeu a mensagem, entendeu? Tem gente que assim, eu não vou falar neurótica não, mas fica preocupada, eu acho que causa uma certa chateação ali, deu uma emoção negativa ali, que ela quer saber o porquê que você não
a forma de lidar com isso é que vai fazer diferença, né, Renato? Assim, o uso das redes sociais é um uso, às vezes, é gostoso, né? Traz uma distração, traz informação, mas é importante a gente verificar qual a importância que a gente está dando para cada coisa. Quando você fala que a pessoa, né, ficou azulzinha e tá ligando em seguida, ou seja, você não teve nem tempo de responder, a pessoa sabe se você abriu ali a mensagem e de repente alguém te chamou e você teve que interromper o que estava fazendo para responder num outro Às momento, vezes não estava, né, indisponível ali, tá ligado lá, tal. Sim. Eu acho que até mesmo entender a questão da ansiedade, né? O imediatismo tem que ser tudo para ontem. Então, eu vejo que as redes sociais, de alguma forma, traz uma falsa ilusão de você também dar conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo, né? E ainda que as pessoas fazem as postagens em tempo real e tudo, assim, aquilo ali não pode servir de base de referência para nada na vida, né? Às vezes a pessoa sente que quando eu acompanho, eu sigo, eu dou conta de tudo que acontece com a pessoa. Não necessariamente a vida da pessoa não está toda ali. Está ali o que ela permite que esteja, o que ela está a fim de compartilhar. E muitas vezes as pessoas se baseiam nisso. Deve gerar um sofrimento, né? A pessoa querer ver essas coisas, né? Da vida do outro. Fica naquela expectativa ali do que vai vir, do que o outro está fazendo, e não necessariamente o outro pode fazer uma postagem naquele momento, mas que não diz também daquele momento, né? Assim, vem N interpretações. Eu acho que o importante é a pessoa saber manusear isso sem expectativas de controle, sem essa expectativa de acreditar que tudo aquilo ali é real, de ficar se comparando, de ficar comparando a vida da pessoa com a vida dela, até mesmo porque aquele famoso ditado, né? Que o jardim do outro é mais verde, né, que o nosso, não tem alguma coisa assim? Então, não é que o jardim do outro é mais verde, é porque a gente vê de longe, né? Se você for pisar todos os dias no jardim do outro, você vai encontrar falhas, né? Vai ter formigueiros, vai ter algumas praguinhas lá também, vai ter algumas flores que não estão fluindo tão bem assim, né? Então, é importante a gente entender que nós conhecemos as falhas do nosso jardim, né? Aquilo que não tá legal no nosso jardim, a gente vê todos os dias e não incomoda. Agora, do outro, a gente tá vendo de longe, tá tudo uma maravilha, né? Muitas vezes as pessoas podem olhar para os nossos jardins e também achar que nosso jardim é perfeito, mas só nós conhecemos as falhas que ele tem. E com o outro não é diferente. Sim. E o problema é quando vem com essa comparação, né? E as pessoas gostam de divulgar muito momentos felizes também. Quando estão de férias, quando estão numa festa, tem pessoas que só tiram fotos e divulgam isso. Aí a pessoa acha que ela está com uma vida perfeita, que não é o que você falou aí. Se tudo resumisse numa foto, né? E é só lembrar que ninguém posta foto, assim, de coisas ruins, né? Normalmente as pessoas querem postar e compartilhar aquilo que está sendo positivo, aquilo que está dando certo, né? Porque as pessoas não são diferentes de nós, elas também têm a realidade delas, os sofrimentos, as angústias, os altos e baixos, os dias difíceis, né? Sim, essas situações que eu apresentei aí, ela pode também, através de mandar uma mensagem, querer a resposta, ou ter uma aceitação daquilo que ela postou, uma curtição, né, que tem que curtir, e quando não curte, né, a pessoa, isso também pode trazer também a ansiedade, alguns transtornos mentais. Isso já mostra ansiedade, né? Já mostra algum tipo de coisa que já não está sendo saudável a partir do momento que a pessoa está vivendo em função daquilo, né? Que ela tem uma dependência disso, ela depende daquilo para ficar bem. De alguma forma a gente está falando o quê? De aprovação do outro, né? Sim. Da opinião do outro. O foco está muito no outro. Toda vez que o foco vai para o outro, e toda vez que o foco vai para o outro, a gente se perde da gente mesmo, né? Então é importante a gente estar atento a isso, né? Com o foco, que é o que vai fazer a diferença, né, Renato? Isso é muito importante mesmo. É o que o celular pode trazer transtornos mentais. O celular, no caso, as redes sociais, né? Pode trazer problemas maiores e quais problemas seriam, e é quem procurar, no caso, uma psicoterapia, um psicólogo. A forma que a pessoa lida, né? As redes sociais em si não prejudicam, mas a forma que a pessoa utiliza, né? Tudo aquilo que gera dependência, tudo aquilo que gera vício, já está falando que tem algo patológico ali, né, Renato? Então já é hora de buscar ajuda profissional, sim.
Pode ser a psicoterapia, sim, muitas das vezes pode ser associada, né? Porque quando a gente fala de vício e dependência, o corpo costuma gritar de sintomas também, né? Então, talvez a terapia sozinha pode não dar conta, mas a medicação pode ser um suporte, né? Pelo menos inicialmente, à medida que o processo psicoterapêutico for desenrolando, pode ser que a medicação não seja, né? Dependendo do caso, de necessidade de uso, mas é necessário entender que vai depender da situação e que pode ser tratado por essas, né? Tem essas duas vias aí de tratamento, porém, é importante lembrar que a alimentação equilibrada vai favorecer nessa questão da ansiedade, né, nos sintomas ansiosos, depressivos, atividade O vício pode física. interferir nisso e tirar até um pouco, né, desses exercícios, como que fala, desse dia a dia mais saudável, que às vezes a pessoa tinha né, um exercício, uma academia e tal, aí ela vai, parece, priorizando mais essas redes sociais e isso pode estar interferindo também. Sim, muitas vezes limita o tempo, né? A pessoa fala que ela não tem tempo. E aí, de fato, será que não tem ou será que esse tempo está sendo investido em outra coisa, né? E se a gente pensar assim, o tanto que a atividade física contribui para a saúde, tanto mental quanto física, né? Os benefícios que isso tem, às vezes a gente precisa priorizar um pouquinho mais, porque é muito fácil entrar numa rede social e ficar ali meia hora, 1, 2, 3, sem se dar conta, passa muito rápido. É muito comum a gente distrair e se deixar levar. Aí vai ser importante o quê? Ter uma rotina, né? Quando você assusta assim, de nossa rotina. senhora, já tem mais de uma hora que eu estou aqui no celular. E ter um desse planejamento dessa rotina para enquadrar aquilo que é importante. É necessário. E não tirar aquilo, né, que é importante para o corpo, para a saúde mental, né, aqueles atos, né, saudáveis, né? É utilizar com equilíbrio. Sim. Esse é o X, né? Talvez. Verdade. E vamos falar um pouco, no início, crianças e adolescentes, os pais têm o direito de saber o que elas estão buscando, o que elas estão assistindo, porque, infelizmente, né, não tem limites. YouTube, seja qual rede social for, não tem limites do conteúdo. Então, às vezes, é uma coisa que não é muito boa para a criança ou para aquele adolescente. Então, não é interessante deixar a criança lá largada e querer saber, os pais vão querer saber do que se trata, né? Que, vamos citar um exemplo de quando começou aí, eu não sei se você chegou a ouvir, que estava no auge, foi muito falado, o tal da baleia azul. Então, assim, infelizmente tem pessoas que, né, de má fé que usa essas tecnologias para seduzir a criança, para fazer coisas inadequadas. Isso é muito importante também, a vigilância dos pais do que a criança ou adolescente está vendo, né, o conteúdo que elas estão assistindo. Esse acompanhamento é importante, né, Renato? Até mesmo porque a criança, o adolescente, ele tem alguém que é responsável por ele. Então, não só direito dos pais, eu vejo como deveres mesmo, né? Sim. É um dever a gente cuidar dos filhos da gente, preservar eles de qualquer coisa. Não vamos conseguir fazer isso o tempo todo, mas dentro daquilo que está no nosso alcance, eu acredito que seja a nossa obrigação. Mas eu vejo acho que a vigilância pesa, né? Mas talvez o acompanhar de perto, orientar, conversar, entender o que está acontecendo, observar os comportamentos que essa criança ou adolescente está tendo, porque muitas vezes acontece esse tipo de coisa dos desafios, né? Seja por joguinho, seja por alguma outra coisa, que começam a se desafiar e muitas histórias tiveram desfechos muito trágicos, porque muitas coisas passaram despercebidas. Então, na verdade, assim, quando a criança, o adolescente está muito fixado ali, naquela rede social, naquele jogo, naquela tela, a gente não sabe o que está acontecendo. É interessante, né, os responsáveis estarem atentos. O que está tão atrativo ali? E como a tecnologia, né, vai avançando, antigamente era o auge, né? Como fala, gente? Agora me deu um branco aqui. Os lan house,
né? Que o adolescente ia lá, jogava com outro que estava online e tudo. Hoje já tem um computador específico para isso, para jogar online com um amigo que tenha também, né? Isso, como que a tecnologia vai avançando, né? A tecnologia vai avançando e vai acabando algumas coisas também, né? O próprio homem vai se complicando, né? Um exemplo claro assim, e bem assim, bem visível, né? Quem vivenciou a questão do LP, do vinil, disco de vinil. Não sei se você, né, já teve algum ou já presenciou. As gravadoras eram mais seguras, não tinha pirataria. Como que uma pessoa ia fazer um disco de vinil e colocar uma música de um artista lá? Aí veio os CDs piratas, que era mais fácil de copiar e vender mais barato. Era uma luta isso na época, tinha até campanhas, né, que as gravadoras estavam perdendo espaço por causa de ambulantes, de camelódromos que vendiam CDs, que realmente os CDs eram caros, aí tinha facilidade de fazer cópias e gente, né, de qualquer classe, às vezes comprava um CD pirata, que era mais barato e com qualidade igual a de um original. Então, assim, a tecnologia ajuda, mas dependendo pode prejudicar também. Então, assim, foi só um exemplo que eu citei aqui que eu lembro, né? Tenho muito disco de vinil na minha época e guardo eles. E hoje em dia, se você quiser comprar uma vitrola aí, você até consegue. Mas, assim, então eu só estou dizendo falando desse exemplo aí, porque a tecnologia nem sempre vai ajudar, mas tem que estar nas mãos também de pessoas, né, de boa fé e que usa isso como trabalho, como uma forma de estar ajudando. Um outro exemplo também, a questão da TV Caravelas, a tecnologia, né, do celular. Hoje tem 6 anos que eu moro aqui em Teixeiras. Se não tivesse a tecnologia, eu não teria como ir no estúdio a fazer as gravações do Momento Saúde. Usando essa tecnologia, dá para a gente dar continuidade para a gente estar mantendo aí o Momento Saúde e a TV Caravelas aí sempre com mais conteúdos. Então, assim, é muito importante isso, mas como diferenciar, falando de redes sociais, como diferenciar um comportamento, se é patológico ou se não é, quando que eu tenho que procurar um psicólogo? Isso é difícil, né? Uma pessoa que está viciada em rede social procurar um psicólogo por causa disso, né? Aí, né? Como que faz? Como que ele tem que... O que ele tem que fazer? Igual você falou, tem que ter tudo, demais é sobra. Mas qual que seria o primeiro passo se caso o comportamento você classificar como patológico? O patológico, ele vai trazer como componente um sofrimento, um prejuízo funcional e na rotina. É aquela questão, Renato, altos e baixos, alguns momentos difíceis, alguns dias da pessoa não estar legal, não render muito, vai fazer parte da vida, dentro daquilo que é normal e que é saudável. Porém, tudo aquilo que se estender, trouxer sofrimento, trouxer angústia, trouxer prejuízo funcional, já está detectando aí que há algo que precisa ser tratado, algo que precisa de uma intervenção e buscar ajuda. Se a própria pessoa não buscar, é interessante que alguém próximo a ela busque essa ajuda, né? De alguma forma, que tente abordar a pessoa, porque muitas vezes esses casos eles não vão assim, por livre e espontânea vontade. Quando chegam aí, já estão numa situação muito crítica, né, com problemas mais sérios. Então é importante observar aquilo que está fugindo um pouco ali do que é saudável, está começando a prejudicar, é hora de ter uma intervenção mais eficaz ali. Ô Tatiane, vamos falar um pouco de aplicativos?
Hoje em dia, você vai na loja de aplicativos, você fica perdido, tem tudo, seja qualquer categoria, aplicativos, até o que você não imagina tem. Vamos falar um pouco desses aplicativos, no caso, mas antes eu quero dar um recadinho da RP Assistencial. Se você tem alguém que queira contratar a empresa que cuida da saúde de quem você ama, veja só. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. Ô, Tatiana, a questão dos aplicativos, no caso, tem aplicativos de banco, aplicativos de muita coisa, de jogos, até coisas que você não imagina. O que você acha desse mundo de aplicativos, né, que tem alguns que é até benefício para nós, mas tem outros também que é desnecessário e que acaba sendo não recomendável, né? A questão vai esbarrar de como é o uso disso, né, Renato? Como esses aplicativos são usados, com quais finalidades. E lembrando que até os aplicativos mais seguros, em algum momento, tem sempre alguém sofrendo algum golpe com isso, porque a tecnologia também está sendo utilizada não só para beneficiar, mas para prejudicar. Então, os usos de aplicativos, eu acredito que a pessoa tem que ter segurança do aplicativo que ela está usando. Qualquer aplicativo que vai ser instalado, que você vai manusear, é interessante entender de que fonte que está vindo, porque tem muitos vírus que vêm junto com isso, dá oportunidade, né, para acontecer as coisas indesejadas. Tem criminosos também que vai se atualizando e se informando melhor sobre a tecnologia para estar fazendo golpes. Sim, porque a tecnologia está facilitando tudo. E não é só tudo de positivo, coisas negativas também acabam sendo facilitadas, né? Então, acredito que a pessoa tem que ter segurança daquele aplicativo que ela vai estar instalando, que ela vai estar utilizando, a forma de utilizar ali também. Eu acho interessante as políticas de privacidade, né? As configurações estarem atualizadas com algo que vai passar segurança para esse uso, para evitar de ter algum estresse ou algum prejuízo com ele. Ultimamente está tendo muito isso, golpes, e a pessoa, se não estiver informado, acaba sofrendo esse golpe, né? O que fazer com essas crianças de hoje que fica vidrado em rede social, YouTube, em celular? Quais os problemas mentais ou psicológicos ou até físicos mesmo, que pode acontecer no futuro devido ao uso excessivo de celular e viver mais a vida virtual do que a vida real? Eu vejo que é gerenciar esse uso, né, em relação às crianças, compreender e respeitar que elas não têm maturidade para ter um uso livre de celular, de aplicativo, de redes sociais, que isso seja acompanhado, Renato, que esse tempo seja combinado com a criança. Né, que não seja algo totalmente livre, né, leve e solto assim, né, que isso possa ser utilizado, mas com cuidado, dentro de um tempo que é saudável, com acompanhamento, né, de um adulto, com orientação. Sim, e eu percebo também que as redes sociais, ela não é igual o jornalismo. Você vai divulgar uma imagem, você tem um protocolo ali, que são imagens às vezes fortes,
E a rede social tirou isso. Qualquer um que vê uma tragédia de um acidente de carro, vamos supor, uma fratura, tudo, tá filmando e jogando nas redes sociais. Não tá tendo mais esse bloqueio, né? Então, até criança pode ver uma imagem forte e causar um impacto muito grande psicologicamente falando. Exatamente. Quando a gente fala desse gerenciamento, desse cuidado e acompanhamento da rede social ou do uso de tela com a criança, é uma forma de proteger ela de situações também que ela não vai dar conta de lidar, porque tudo hoje é muito liberado, né? A acessibilidade está muito fácil, com um clique qualquer um acessa qualquer coisa. Então é importante que essas crianças sejam acompanhadas, orientadas e até protegidas de visualizar algumas coisas que elas não vão dar conta de lidar depois. Sim ou não? Você já tratou alguém com distúrbios emocionais ou comportamentais por causa de rede social ou celular? Sim, o que mais tem hoje, né? Infelizmente, tem uma demanda muito grande de pessoas que estão em sofrimento, tem aumentado muito. É isso aí. Para finalizar, qual o recadinho que você dá para o pessoal aí de casa, pessoal que está nos assistindo? Agradeço mais uma vez e em breve estaremos juntos aí com um novo quadro, tá? Que a gente em breve vai divulgar aí e aguardo vocês também. Surpresa boa e novidade aí no Momento Saúde. Aguardem, tá bom? Qual o recadinho que você dá, Tatiane? Muito obrigado, tá? Renato, eu agradeço, né, a participação mais uma vez, e o meu recado vai ser reforçando, né, o do último programa, que é para a gente viver mais o aqui e agora, que a gente possa utilizar a tecnologia e as redes sociais, sim, para tudo aquilo que possa nos beneficiar, tudo aquilo que tem a acrescentar, mas que principalmente que a nossa vida seja, né, o nosso com foco no presente, o nosso aqui, o nosso agora, né? Vivenciar com a nossa realidade e não a ilusão das vitrines das redes sociais. Eu sei que muitas vezes a realidade pode parecer um pouco difícil de encarar, mas fugir dela para buscar um virtual que é irreal, não é isso que vai ser a solução, né? Então, utilizar, sim, de tudo que possa se beneficiar, mas não esquecer de viver o aqui, de viver o agora, de aproveitar as pessoas que estão de fato perto, das amizades que são reais, né? As pessoas passam, né? Vai envelhecendo. Exatamente. E às vezes a oportunidade que você tem para ficar com aquela pessoa ali, você está na rede social, não está dando atenção, né? E isso conta muito também, né? Viver mais os momentos e as experiências, as vivências que sejam reais e não a ilusão do mundo virtual. E é isso aí, gente. O Momento Saúde fica por aqui. Até a semana que vem, assim se Deus permitir. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Momento Saúde. Apoio Cultural. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama.